No vídeo de hoje, nós vamos falar dos 3 principais erros que podem minar, acabar com o seu processo de nacionalidade. Vamos a eles? Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ana Beatriz, eu sou advogada, atuo com nacionalidade portuguesa, sou advogada no Brasil e em Portugal. E antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje, que são os 3 principais erros que podem acabar aí realmente comprometer o andamento do seu processo de nacionalidade, já peço para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Bem, mas chega de papo, vamos direto ao assunto. Eu acredito que você que deseja entrar com seu pedido de nacionalidade, seja a via que for, já tenha talvez se deparado com algumas histórias de pedidos que ou caíram em exigência ou que foram liminarmente aí indeferidos. O que muitas vezes leva, ao receio, ao medo de entrar com o seu pedido e acabam postergando aí essa solicitação da nacionalidade. Lembro que a instrução do pedido ela tem que ser realmente bem realizada e por isso a importância de um profissional habilitado aqui em Portugal para te dar essas orientações, seja para instruir o processo para você, seja para te dar uma assessoria, uma consultoria, relacionada aí aos documentos e à instrução do processo. E profissional habilitado, gente, é o advogado, tá? Nenhuma outra pessoa pode prestar esse serviço, porque senão, como eu já mencionei aqui em outros vídeos e também falo no meu canal no Instagram, se você ainda não acompanha, vou deixar aqui para vocês, quem presta esse tipo de serviço e não é advogado habilitado, está cometendo o crime de procuradoria ilícita. Mas vamos então ao primeiro problema. Não fazer apostila diária em documentos que não são obtidos em Portugal. Mas aí você pode se perguntar assim, mas Ana, o que é apostila diária? Bem, a apostila diária, para quem não sabe, é um certificado emitido em cartório e que dá então validade a esse documento público que vem de outro país. Obviamente, que essa apostila ela vai ser realizada nos países que assinaram a Convenção de Haia. Existem países que não possuem apostila, então vai ser preciso certificar esse documento de outra forma, tá? Mas basicamente, nos países que a gente trabalha, a apostila de Haia, ela é primordial para dar validade, então, a esses documentos na instrução do seu processo de nacionalidade. É a forma que os órgãos portugueses têm de verificar a autenticidade e dar validade a esses documentos. Hoje, já existe a apostila de Haia digital, contudo, Portugal ainda não implementou o aceite aí dessa apostila digital. Vamos ver como vai ser aí o processo dessa aceitação, inclusive porque existe a previsibilidade aí de ter o processo instruído de forma digital, mas isso ainda não tem nem data para iniciar, apesar de já estar regulamentado desde abril desse ano. Segundo principal erro nos processos: não juntar, não requerer os antecedentes criminais de todos os países que você residiu após os 16 anos. Isso por quê? Não adianta você burlar, porque Portugal tem comunicação, com outras entidades, outros órgãos, e vai saber que você residiu naquele outro país. Então, não adianta omitir ou não juntar um certificado. Isso vai fazer com que você caia, assim, em exigência durante o seu processo. Outra questão que é muito questionada é por que a partir dos 16 anos, não é? Se a maioridade é com 18. Bem, aqui em Portugal, a maioridade civil é com 18 anos. Contudo, a maioridade penal se dá aos 16. Por isso que é exigido os antecedentes criminais a partir dessa idade. E ainda falando do certificado criminal, é importante destacar que se você tem um certificado criminal positivo por ter sido condenado por um crime que em Portugal é punível com uma pena de prisão superior a 3 anos, ou tenha alguma atividade relacionada com terrorismo, ameaça à segurança pública, você também vai ter aí o seu pedido indeferido. E vamos ao terceiro e último problema, que é
a falta de qualquer um dos documentos exigidos para a análise do seu pedido de nacionalidade, né? Se você não conseguiu encontrar algum documento que é exigido, não adianta você dar entrada no seu processo. É preciso que você leve um pouco mais de tempo para instruir o seu processo de forma completa. Ainda, cada processo tem a sua peculiaridade e tem, muitas vezes, documentos específicos para aquele tipo de pedido. Então, temos que nos atentar a isso. Bom, tratamos aqui dos 3 principais problemas. Se você sabe ou quer discutir sobre algum outro, deixa aqui nos comentários. Eu lembro que é importante que você instrua o seu processo da forma mais correta possível. Se for necessário, consulte sim, procure um advogado, né? A gente sabe que o processo ele não é obrigatório ser instruído por um advogado, mas é importante fazer ao menos uma assessoria, uma consultoria prévia para análise desses documentos, né? Muitas vezes, gente, o barato acaba sendo caro. E aí você, no meio do processo, vai ter que contratar um advogado para resolver aquela questão e muito provavelmente vai gastar muito mais do que se tivesse contratado ele no início do seu processo. Por quê? Porque ele vai ter que consertar, vai ter que analisar um processo que já está em andamento, né? O que dá mais trabalho. Então, muitas vezes ele vai acabar cobrando mais. Então, é importante que você constitua o seu processo da melhor forma possível. E hoje ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Nos vemos na próxima semana. Até lá!